Boa tarde, meus caros colegas, quase boa noite, quase 6 horas e nós vamos iniciar mais uma live da terça, já há um tempo que eu não tenho feito e eu vou retomar a partir de um tema que eu provoquei os colegas desde ontem. Marinheiro Henrique, olha só meu velho, o tema se chama o que o seu cliente precisa saber para decidir ingressar em recuperação judicial. É essa a questão, Marília, Ciro, é esse o tema. Marcelo, me explica bem qual é a pergunta que a gente vai discutir aqui. O que eu quero explicar hoje, quero ouvir, quero aprender, quero trocar, é a respeito de argumentos que o seu cliente precisa saber para definir sobre o ingresso em recuperação judicial. Então, na realidade, são argumentos de persuasão, são argumentos de convencimento e eu vou apresentar esses argumentos, Natan, meu querido amigo Ednei, beleza, meu velho? O que nós vamos argumentar aqui diz respeito a argumentos, Henrique, que você pode utilizar, cara, para, de modo íntegro, levar o seu cliente a decidir pelo ingresso em recuperação judicial. É disso que se trata. Na verdade, a gente tem que utilizar argumentos consistentes e íntegros para tomar uma decisão que seja de acordo com as expectativas que a gente julga mais adequadas para o cliente. É isso, Márcio, meu camarada, e vamos em frente. Então, é essa a questão. Eu quero só iniciar dizendo o seguinte: todos nós que acompanhamos, que temos um pé na economia e outro no direito, já entendemos que esse cenário de dificuldades econômicas, esse cenário de crescente inflação, esse cenário em que 2022 se avizinha com muitas dificuldades, vai ampliar o trabalho para quem gosta do mercado, gosta de navegar na seara da insolvência no mercado de recuperações judiciais. Então, a minha dica, Rafael, é a seguinte: esquente os motores. É hora de afiar o machado, é hora de entender quais os melhores remédios para se ministrar quando a crise chegar para um agente econômico, para um potencial cliente, ou melhor, para evitar que a crise tome proporções estratosféricas e leve muitos agentes econômicos à falência. Então, é hora de afiar o machado, sim, é hora de se qualificar, sim, e eu quero dividir com vocês conteúdos importantes para sustentar diante de potenciais clientes a melhor saída, que é, claro, vocês já sabem, meu querido amigo Fausto sabe bem disso, é a recuperação judicial. Então, a pergunta é a seguinte: Marcelo, o que eu devo dizer para o meu cliente quando o meu cliente estiver em dúvidas para ingressar em recuperação judicial? A primeira afirmativa leve, só para esquentar os motores, é a seguinte: o que vem por aí não é um cenário de expansão econômica. Então, só para começar a conversa, chega um cliente no escritório, a primeira coisa que você deve ter claro é a leitura do cenário econômico, a leitura do contexto em que nós estamos inseridos. 2022 não se apresenta como um cenário de expansão. Basta visitar qualquer material da seara econômica que vocês vão concordar comigo que nós estamos diante, no mínimo, de uma estabilidade de 0,05% de crescimento, e não poucos agentes econômicos indicam uma retração 0,5% negativo. Por exemplo, quem diz isso é o Banco Itaú. Então eu não estou brincando quando eu trago estes dados e ninguém vai suspeitar do Banco Itaú, pelo amor de Deus. Tá bem? E isso significa, combinado com uma tendência inflacionária que quem está no Brasil sabe que está rolando, combinado com essa realidade, nós estamos sim diante de um 2022 com dificuldades, o que, por um lado, é um desafio para os agentes econômicos, por outro lado, é uma alternativa de trabalho interessante para escritórios, para quem, enfim, navega nos mares da recuperação judicial. E eu quero aqui apresentar argumentos que são incontestáveis para o seu cliente. Porque a questão é a seguinte: todos nós sabemos que o agente econômico em dificuldades, ele tem medo de ingressar em recuperação judicial. Ele não compreendeu que o remédio jurídico para a crise do agente econômico é a recuperação judicial. Ele não vê assim recuperação judicial. E isso é um pressuposto que a gente tem que ter claro. Então, a primeira questão importante é a seguinte:
Cara, o agente econômico, em princípio, ele não vai procurar o escritório para ingressar em recuperação judicial. Em princípio, o agente econômico vai procurar o escritório para conversar sobre como resolver as execuções em andamento. O agente econômico, o empresário, quando visita o seu escritório, Bruno, meu velho, ele não está procurando a recuperação judicial, ele está procurando a solução para as suas execuções. E isso é fato. O que o agente econômico quer é o seguinte: tem algum problema essa execução ou essa execução? É possível discutir essa execução? Eu tenho como não pagar essa execução? Pelas dificuldades de caixa, não porque ele tenha problema de índole moral ou de qualquer algo assemelhado, enfim, não. Mas ele não entra num escritório de advocacia decidido a ingressar em recuperação judicial. É algo que você precisa convencê-la. Por isso essa conversa fundamental, por isso eu adoro fazer a live da terça, por isso nós estamos aqui um pouquinho mais cedo, 18 horas, ao invés das 19, porque fica mais fácil para todo mundo e a vida que segue. Então, olha só, se o seu cliente não vai no seu escritório, Márcio, contratar uma recuperação judicial, se ele não faz isso, você deve conduzi-lo a essa decisão. Perfeito? Perfeito. É razoável dizer também que o cliente que vai ao seu escritório, ele tem dificuldades econômicas. Perfeito? Perfeito. É isso que nós estamos falando. Óbvio. Mas ele não tem consciência da potência da recuperação judicial. Aí, quem me acompanha há um tempo vai me dizer, o Marcelo, olha só, gente, olha só, esquentando os motores, olha só. Marcelo, quem me acompanha há um tempo vai dizer, o Marcelo agora vai falar dos benefícios da recuperação judicial. Porque os argumentos centrais para defender a recuperação judicial são os benefícios. Quem me acompanha há um tempo é razoável supor que está pensando que eu vou falar dos benefícios. Meus queridos colegas, eu até poderia fazer isso, quem sabe daqui a pouco até faça. Mas não vou fazer isso agora. O principal argumento, ou melhor dizendo, os principais argumentos que devem amparar o repertório de vocês, no meu humilde ponto de vista, posso estar enganado, se estiver enganado já peço desculpas, mas acho que não estou. Os principais argumentos que devem amparar o repertório de vocês para sustentar uma recuperação judicial são argumentos de ordem científica. Olha que doido. E quem está gostando, dá um ok aí, dá boa noite, dá boa tarde para mim, me cumprimenta, vamos começar com uma conversa aqui. Escreve alguma coisa, diz, porra, científico, Marcelo, isso mesmo. O que deve amparar a argumentação diante de potenciais clientes é o argumento científico. Caramba, científico, Marcelo tá doido. Científico mesmo. Por que científico? Porque eu estou dizendo que você deve sustentar a estratégia recuperação judicial a partir de argumentos de índole acadêmica e prática jurídica. Marcelo, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer esse argumento de ordem científica? Assim, enfim, eu vou dar uma aula de direito pro cara? Não. Aliás, não vai ter aula de direito pro camarada, pro potencial cliente, mas Fausto, Márcio, eu recomendo mesmo que se imprima alguns artigos da Lei 11.101. Eu recomendo que se faça uma construção bem singela de alguns artigos essenciais. E quem me acompanha já sabe qual artigo, especialmente o artigo 47. Eu desafio vocês me indicarem um agente econômico que leia o artigo 47 e não pense, esse artigo é para mim. Esse artigo parece que foi feito para minha empresa, para minha operação. Por quê? Porque o princípio previsto no artigo 47 é o princípio da preservação da empresa. É o princípio da preservação dos empregos, da preservação do agente econômico, da preservação, inclusive, vê que coisa doida, do interesse dos credores. Então, tem problema em imprimir o artigo 47? Não tem. Então imprime o artigo 47. Mas não é esse argumento, o argumento central que eu quero dizer, que eu quero trazer aqui, argumento de índole científica. E aí, assim, eu já vou anunciar a fonte, porque ciência é fonte. Se eu falo ciência, eu sou obrigado a falar em fontes.
Eu sou obrigado a falar de onde eu busco esses argumentos científicos. E eu vou dizer, busquem, vocês podem procurar no Google, vocês podem pesquisar direto na PUC São Paulo, busquem o relatório da segunda fase do Observatório de Insolvência da PUC de São Paulo. Esse relatório é relatório recentíssimo, relatório quente, que saiu agora da universidade. Então, Henrique, esse relatório, mano, ele oferece muitas pistas extraídas da prática dos processos de recuperação judicial que sinalizam argumentos que são imbatíveis para fechar contratos. Como é que é, Marcelo? Argumentos imbatíveis. Marcelo, eu não tô afim de assistir essa live porque eu tô muito cansado, eu tô indo pro bar, eu tô indo pra praia, eu tô indo buscar meu filho, eu tô indo buscar meu pai. Cara, não quer assistir essa live? Faz o seguinte, lê 50 folhas. Lê 50 folhas desse relatório. Porque eu vou resumir aqui em 20 minutos, meia hora o relatório, 50 folhas. Então eu não quero assistir. Meu irmão, vai lá e busca o relatório. Querida Marília, o relatório chamado, o relatório do Observatório de Insolvência da PUC de São Paulo, um relatório que extraiu dados, olha só, minha querida colega, de 1149, é esse número, até vou olhar aqui, eu tenho um resumo aqui, né, claro, eu não estou tirando tudo de cabeça, porque eu não sou, sei lá, não sei, acho que é 1194 processos. Então, olhem que doido, 1194 processos de recuperação judicial. Claro, o Tribunal de Justiça de São Paulo, então esse é um recorte importante, analisou-se 1194 processos de recuperação judicial do tribunal, restritos ao Tribunal de Justiça de São Paulo, e aí daqui se retirou alguns dados fundamentais. São esses dados que eu quero aqui dividir com os colegas. E eu quero dividir esses dados de modo interessado, porque a minha intenção, meu objetivo, minha finalidade é que você tenha dados quentes para apresentar para o seu cliente, quando o seu cliente olhar para você e pensar, será que é recuperação judicial? Quando o seu cliente pensar, será que é caso de recuperação judicial? Você terá estes argumentos que eu vou sintetizar aqui em pouco tempo mesmo para dizer, cara, a decisão é sua, prezado cliente, o nome do fulano, a decisão é sua, mas eu quero que você decida a partir destes dados. E esses dados não são produzidos aqui no escritório, esses dados são produzidos por um observatório científico que analisou mais de 1190 recuperações judiciais. Vocês compreendem que tem outra potência? Me digam aí, é lógico para vocês? É outra potência. Eu apresentar um dado extraído pela vida acadêmica, que analisou 1194 processos de recuperação judicial, eu estou dando uma solidez para o meu argumento. Eu estou dando uma concretude. Eu não estou apresentando tese jurídica. Eu não estou apresentando aventura. Eu não estou apresentando guardem bem, caixa alta. Eu não estou apresentando, meus queridos colegas, minhas queridas amigas, eu não estou apresentando risco. Porque cliente, quando discute recuperação judicial, primeira coisa que pensa é risco. Segunda, falência. Então, o cliente pensa em risco e em falência. Vamos construir um raciocínio juntos. Se ele pensa em risco e falência, o que eu preciso enfrentar como argumentos? De modo íntegro, eu tenho que enfrentar esse risco que ele tem em mente e a ideia que isso seria alguma equiparação, que recuperação judicial teria algum tipo de relação com falência. E eu faço isso ou de modo docente, de modo acadêmico, ou eu faço isso a partir de dados práticos, explicando que não é porque eu gosto ou porque eu desgosto de recuperação judicial, não é porque eu estudo recuperação judicial ou porque eu quero fazer uma recuperação judicial, é porque é a melhor resposta que o direito oferece do ponto de vista empírico. E aí, quando eu falar empírico, eu sou obrigado, né, Bruno? Eu sou obrigado a seguir com dados. E aí, vamos lá. Primeiro dado que eu apresento para o meu cliente. Primeiro dado. E agora eu estou extraindo os dados, vocês já captaram qual a ideia? Eu estou extraindo os dados do relatório do Observatório de Insolvência, segunda parte. Marcelo, de onde você tirou isso? A gente discutiu tudo isso no Colegiado Empresarial. O Colegiado Empresarial é uma reunião que todo sábado pela manhã a gente faz.
os colegas que ingressaram no treinamento avançado em recuperação judicial, ingressaram no curso que eu formulei para discutir de A a Z tudo que é preciso saber para se trabalhar com recuperação judicial. A galera que entrou nesse curso tem uma reunião semanal para afiar o machado e para se manter no estado da arte sobre questões práticas e teóricas que envolvem recuperação judicial. Então, isso tudo foi discutido no colegiado empresarial e eu vou tentar aqui sintetizar, porque, claro, não tem o mesmo tempo que tem uma reunião do colegiado, que é um pouquinho mais extensa e também bastante divertida. Mas vamos lá, olha só. Primeiro dado, quanto tempo, Marcelo, quanto tempo eu posso oferecer para o meu cliente? Quanto tempo meu cliente vai ter suspensa as execuções ou suspensas as execuções? Quanto tempo, Marcelo? Olha só, o tempo médio entre o deferimento do pedido de recuperação judicial, aquele primeiro despacho que o juiz defere os efeitos da recuperação judicial, defere o processamento da recuperação judicial, entre o primeiro despacho e a primeira assembleia de credores, entre o primeiro despacho e a primeira assembleia de credores, nós estamos falando que o tempo médio numa vara comum, que não especializado, numa vara comum, o tempo médio envolve 456 dias. Esse é um número redondo. Esse número você pode explicar para o seu cliente. Olha aqui, ó, o juiz defere o processamento da recuperação judicial. Essa decisão, até a primeira assembleia, nós estamos falando em 456 dias como tempo médio. Isso significa que o seu cliente, depois de deferida, o processamento da recuperação judicial vai ter, em média, numa vara comum, mais de um ano e 100 dias, ou mais de um ano e 90 dias, até a primeira assembleia. Isso é fundamental. Porque você vai estar explicando para o seu cliente que esse é um valor médio, esse é um indicativo médio de suspensão das execuções. E o que o seu cliente precisa em um contexto de grave instabilidade, de grave imprevisibilidade, o que ele precisa é ficar um tempo com fôlego. Olha que coisa doida, Thiago. Olha que coisa doida. Em um seminário que um colega participou e repassou alguns dados sobre esse mercado de recuperações judiciais, um dos maiores teóricos do mercado chamou a atenção de cada 10 empresas, de que a cada 10 empresas, hoje, pelo menos 9 poderiam se valer do remédio recuperatório. É um número assombroso, é um número que, claro, parece exagerado, mas pensem comigo, recuperação judicial não é o último passo ou última alternativa antes da falência. Recuperação judicial é o primeiro passo para evitar o agravamento das dificuldades. Caramba, não estava previsto isso na live, mas eu anotaria. Se eu tivesse aqui no nosso bate-bola, eu assistindo essa loucura, eu ia anotar. Porra, que interessante. Olha só, recuperação judicial não é o último passo antes da falência. Recuperação judicial é o primeiro passo antes do agravamento das dificuldades. Então, é melhor planejar uma recuperação judicial e ingressar no regime recuperatório antes que as dificuldades se agravem. Porque aí é possível planejar esse processo. Perfeito? E aí, nesse sentido, grande parte das empresas hoje são potenciais clientes para o ingresso em recuperação judicial. E aí, volta para mim, o cliente chegou no escritório, está com dificuldades. Primeiro dado científico que você pode apresentar para ele é o seguinte: meu caro cliente, do deferimento do processamento da recuperação judicial até a primeira assembleia, você tem, em média, 456 dias se estiver na justiça comum e na justiça especializada, 327 dias. Isso significa que, do deferimento do processamento da recuperação judicial até a primeira assembleia, nós temos quase um ano de suspensão de todas as execuções. Você pode, a partir de dados estatísticos, provar, ou melhor, prometer, ou melhor, justificar para o seu cliente que é razoável afirmar que no próximo ano, após o deferimento da recuperação judicial, as dívidas estarão suspensas e o seu cliente não precisará pagar nada para nenhum cliente que se submeta ao plano de recuperação judicial. É pouco? Me digam. Vocês percebem que é outra força argumentativa?
quando eu apresento dados estatísticos, agora eu vou além, eu vou desdobrar esse dado estatístico, porque eu tô quente, Elizabeth, olha só, Fabine Negreiros, olha só, querida, olha só. Tempo médio de decisão, desde o deferimento até a assembleia que define sobre o plano de recuperação judicial. Tempo médio. Na justiça, na vara especializada, 384 dias. Na vara comum, anotem em letra grande, faz até uma tatuagem de repente. Na vara comum, 553 dias. Com isso eu estou querendo dizer para vocês que, não sendo vara especializada, uma recuperação judicial promovida numa vara comum, que é a grande maioria das varas no Brasil, você terá uma média de 553 dias do deferimento do processamento até a aprovação do plano de recuperação judicial. Tá bem? E esses são dados que você não precisa prometer para o seu cliente. Você nem pode prometer para o seu cliente que ele terá 553 dias de suspensão das execuções, mas você deve apresentar para fins de esclarecimento do cenário em que nós estamos ingressando. Você pode apresentar que os números são esses, 553 dias em média. E isso São Paulo. São Paulo que tem no TJ São Paulo uma referência nacional nesse mercado, tá bem? Então, o primeiro dado é esse, um dado fortíssimo. Ainda só para fins de curiosidade, em mais de 50% das assembleias de credores acontecem 2 ou 3 suspensões. Marcelo, o que é isso? Quando a assembleia se instala, não significa que ela deva fechar a votação do plano de recuperação judicial. Assembleia instalada significa que a assembleia, que o quórum de credores está formado para votar sobre o plano, mas não precisa ter a votação imediata do plano. E, segundo os dados do Observatório de Insolvência, em mais de 50% das recuperações judiciais ocorreram 2 ou 3 suspensões. Outro dado interessante, pouco relevante, mas que, por curiosidade, né, a gente pode também explorar. Marcelo, olha só. Marcelo, se eu tivesse que apresentar um dado, se eu tivesse que mandar um dado para o meu cliente, qual dado seria o dado mais relevante? Qual o dado científico, o dado extraído da prática forense, de um relatório acadêmico que fez a pesquisa sobre, enfim, 1.194 recuperações judiciais? Qual o dado que você destacaria? O dado mais relevante, e aí assim, recomendo mesmo que anote e pensem comigo se não é muito importante mesmo. O dado mais relevante é esse. Das empresas que apresentaram o plano de recuperação judicial, 88,4% tiveram o plano aprovado. 88,4%. Ou seja, fazer a recuperação judicial e apresentar o plano de recuperação judicial, o que é uma consequência lógica da recuperação judicial, das empresas que fizeram isso, 88,4% tiveram seus planos aprovados. Ou seja, qual é o risco? De cada 10 recuperações judiciais, 9 recuperações judiciais que apresentam, de cada 10 recuperações judiciais que apresentam um plano de recuperação judicial, apenas uma não tem um plano aprovado. Qual é o percentual melhor que esse? Quase 90% das recuperações têm um plano de recuperação judicial aprovado. Agora vamos perguntar, Marcelo, mas e esse 10% como é que faz? Esses 10%, quando o plano não é aprovado, nós estamos diante de um agente econômico inviável. Inviável. E é fundamental entender isso. Isso quer dizer que, quando o agente econômico é viável, é muito provável que ele terá o seu plano de recuperação judicial aprovado.
é muito provável que os credores farão um esforço comum de aprovação desse plano. E por que é muito provável que isso aconteça? Porque nos dados que a gente extraiu do Observatório de Solvência, 88,4% dos planos de recuperação judicial são aprovados. Quais são os planos que não são aprovados? Apenas os planos relativos a empresas inviáveis. E aí os credores, sim, não querem fazer nenhum esforço mesmo, porque percebem a inviabilidade do agente econômico. Mas esse é o dado essencial. A centralidade desse documento, no meu ponto de vista, tem aqui um dos seus pontos. 88% dos credores dos planos de recuperação judicial apresentados são aprovados. Tá bem? Mas tem mais dois dados que eu queria chamar a atenção. Marcelo, eu estou entendendo. Então, quando eu for discutir recuperação judicial, um dos argumentos fortíssimos que eu tenho é esse, é apresentar que é a obviedade da aprovação do plano. Isso mesmo. Mas, como eu falei no início, eu tenho que explicar para o meu cliente quais são os principais benefícios de uma recuperação judicial. E aí eu tenho dois tipos de empresários, dois tipos de agentes econômicos. O agente econômico grande, o agente econômico que, enfim, empreende uma operação relativamente complexa, com várias unidades. Esse camarada permite pensar um plano de recuperação judicial que envolva a unidade produtiva isolada. Perfeito? Perfeito. Tudo bem. Mas vamos deixar esse camarada de fora. Vamos pensar em MEs e EPPs. MEs e EPPs. Qual é a alternativa que o Observatório de Insolvência constatou sobre os planos de recuperação judicial na média? E esse é outro dado que eu teria anotado no meu bloco de anotações, na minha agenda, no meu computador. Olha só, classe 1, credores trabalhistas. Apenas em 12% dos planos, apenas em 12,4% dos planos, a empresa impôs um deságio. Então, normalmente, a dívida trabalhista não comporta deságio nos planos de recuperação judicial. Agora, em 12,4% comportou. E nesses 12,4%, a média de deságio foi de 38%. Tá bem? Então, esse é o primeiro dado sobre a classe 1, a condição de pagamento da classe 1 credores trabalhistas. Marcelo, mas eu vejo muito maior nas recuperações que eu estou analisando. É só isso que está acontecendo na classe 1 credores trabalhistas? Essa análise é de 2010 a 2020, onde ainda não havia se expandido a ideia da possibilidade do deságio na classe 1. Então, a tendência é que a classe 1 tenha cada vez mais deságios mais severos, e isso ainda vai ser notado mais para frente. Mas esse dado já é relevante, já é importante. Importante também credores com garantia real. Importante também você explicar para o seu cliente que, na média, as dívidas de credores com garantia real têm, primeiro, deságio em 44% desses créditos e, mais que isso, um deságio médio de 47% e um prazo de pagamento em 9 anos. Marcelo, desenha para mim. Isso quer dizer que se o teu cliente tem 10 milhões, isso quer dizer que se o teu cliente tem 10 milhões de dívidas garantidas, ou dívidas cuja natureza situa-se na classe 2 com garantia real, 44% destes planos que contemplam esse credor envolve um deságio de 47%. Um monte de número doido, esquece tudo isso. O que importa aqui, eu tinha 10 milhões de dívida e eu transformei essa dívida em 4 milhões. Eu transformei essa dívida em 5 milhões e 300 mil. Pagável em 9 anos. Após um deságio, uma carência de 550 dias.
Mas para encaminhar o último dado relevante que eu queria trazer nessa prosa breve e irrelevante, importante, é o seguinte. No crédito maior, que é o crédito quirografário, aquele crédito que, enfim, contempla todas as dívidas que não são dívidas com credores trabalhistas, tampouco dívidas com garantia real, o credor quirografário tem como prazo médio de pagamento 9 anos, fundamental entender isso. Então, o prazo médio de pagamento do credor quirografário 9 anos, mas isso não é o mais importante. O mais importante com relação ao credor quirografário é o recorte, o traço em relação ao deságio. Léo, qual é o deságio médio do credor quirografário? O deságio médio parece inacreditável, parece um presente, parece algo impossível, mas o deságio médio constatado pelo Observatório de Insolvência da classe 3, credores quirografários, é de 70%. 70,8%. E isso significa de cada 100 milhões, ou de cada 10 milhões, ou de cada 100 mil, ou de cada 1 milhão que seu cliente tem de dívidas, ele vai pagar, no exemplo de 1 milhão, ele vai pagar 300 mil reais em 9 anos. Isso na média percebida pelo Observatório de Insolvência. Agora vê bem, corta para mim aqui. Porra, esses são os dados indiscutíveis. Esses são dados estatísticos. Estes são dados retirados de 1.194 recuperações judiciais. Isso quer dizer, conjuguem os dados. Agora vamos lá, vamos para a conclusão na conjugação dos dados. Articulem esses dados entre si. Eu tenho 88% de planos aprovados, 88% de planos aprovados, eu tenho um deságio em 44% na classe 2 garantia real, em 44% eu tenho, e nessa classe aí, eu tenho, tô até gaguejando, eu tenho aqui 47% de deságio. Então, Marcelo, me explica esse negócio, não entendi nada agora. Olha para cá, pensa comigo. Eu tenho, a cada plano de recuperação judicial apresentado, de cada 10, eu tenho 88% de aprovação. Então, de cada 100 planos, de cada 100 recuperações judiciais que apresentam um plano, 88 tem sucesso, tá bom? Então, guarda esse número. De cada 100 recuperações que apresentam um plano, 88 recuperações judiciais têm o plano aprovado. Pô, show esse número, Marcelo, eu vou tatuar na mão. Qual outro dado que você julga importante anotar? O segundo dado que eu julgo importante anotar é o seguinte: no crédito com garantia real, quando se percebe deságio, nós temos uma média de deságio de 47%. E um prazo de pagamento, que é tão importante, né, Ana Cláudia, quanto o deságio, o prazo de pagamento em 9 anos. Em 9 anos. Mais um dado fundamental para guardar: o crédito quirografário envolve, em média, pagamento de 9 anos. Guardem isso, expliquem isso para o cliente que vocês têm um contrato fechado. Melhor, façam o pessoal está falando cada vez mais em imagens, está falando cada vez mais em produção de materiais chamado visual law, né? Que é uma tendência de cada vez mais os materiais jurídicos serem esteticamente interessantes. Então, se a gente está pensando nisso, façam gráficos sobre isso. Peguem estes dados e façam tabelas, enfim, gráficos, joguem essas informações num tom inteligível, não desse jeito doido que eu estou fazendo aqui também. Mas, enfim, façam esses dados para o cliente olhar e perceber a integridade da proposta. Perceber que recuperação judicial não tem nada a ver com falência, perceber que a preocupação com relação aos riscos da recuperação judicial são infundados. São infundados. Por quê? Porque esse relatório comprovou que a média do crédito quirografário envolve um alongamento de 9 anos
Pô, explica para o cliente que ele vai pagar essa dívida que está tirando o sono dele hoje. Explica para o cliente que a relação familiar dele destruída hoje, ele vai conseguir resolver. Explica para o cliente que os credores que hoje estão o importunando e não estão, enfim, oferecendo condições mínimas de trabalho, ele consegue, depois de 1 ano e meio ou 2 de suspensão, pagar em 9 anos. E explica para o cliente que esse credor quirografário, ele tem o seu crédito sofrendo um deságio médio de 70,8%. Me digam, gente, me digam se existe argumento mais sólido que esse para se sustentar a recuperação judicial. O que eu estou dizendo para vocês aqui, sem tirar nem pôr, são médias observadas nas recuperações que se desenvolveram de 2010 a 2020. Deságio de 70%, alongamento de 9 anos e planos de recuperação judicial aprovados em 88,4% dos casos. É disso que se trata. E é isso que empolga, porque a gente pega os dados e analisa os dados. Estou com um monte de folha aqui, porque eu fiz uma leitura dinâmica desse material e depois eu decidi fichar o material. Porque eu entendo que o que distingue uma apresentação razoável para um cliente e o fechamento do contrato é a excelência dos dados, a excelência persuasiva e a convicção do advogado. Guardem isso. Advogado que não acredita em recuperação judicial não desce para o play. Tem que acreditar. Tem que entender que recuperação judicial é um remédio extraordinário e um remédio manejável, não é algo de 7 cabeças, não é um bicho de 7 cabeças, como eu costumo dizer. E eu só consigo sustentar isso com absoluta integridade se eu domino o cercado. E para dominar o cercado, eu tenho que dominar esses dados. E nada melhor que defender um deságio robusto que apresentando os dados estatísticos. Que apresentando os dados científicos. E esses dados científicos, meus queridos colegas, eu confesso que hoje alimentam o meu repertório. Se eu vou discutir recuperação judicial, eu não vou com achismo ou, deixa eu ser bem honesto com vocês, eu não vou com doutrina. Gosto de doutrina, leio doutrina, gosto de enfim, colocar mais cores no meu discurso, colocar mais cores das minhas petições, gosto de tudo isso. Mas, quando eu defendo recuperação judicial, eu gosto de defender com dados científicos e dados científicos a partir de uma concepção de ciência empírica. Ou seja, as recuperações judiciais em andamento geram quais resultados? As recuperações judiciais em andamento aprovam que tipo de plano de recuperação judicial? As recuperações judiciais em andamento produzem que tipo de honorários, por exemplo, para o administrador judicial? E aí até é um outro dado relevante, não sei se os colegas sabem, mas cada vez mais os honorários do administrador judicial são fechados, né? Não são arbitrados de acordo com o percentual do quadro de credores, mas valores fechados. Enfim, dados científicos. Como é que eu faço, Marcelo, para começar a fazer recuperação judicial com mais frequência? Primeiro e mais importante movimento que eu provoco todos os colegas a fazer comigo é desmistificá-lo. Desmistificar o Instituto. O nosso grande problema, gente, olha só. Eu vou encaminhando já para o final, mas eu quero provocar vocês para uma questão fundamental. Vamos encaminhando, mas eu quero provocar os colegas para pensar comigo e me digam se estão pensando comigo. Escreve, tô pensando contigo sim, Marcelo, tá muito louco hoje, mas tô pensando sim. Olha só, hoje, no Brasil, nós deveríamos ter uma avalanche de recuperações judiciais. Hoje, potencialmente, nós deveríamos ter recuperações judiciais todos os dias sendo distribuídas em todas as comarcas, porque as dificuldades estão batendo a porta. Pergunta que eu faço, por que não está acontecendo isso? Se eu for sofisticar a parada, eu vou trazer o seminário que aconteceu em São Paulo, capitaneado pela Comissão de Recuperações Judiciais e Falências da OAB Paulista, com a Escola de Magistratura, em que os desembargadores comentavam que viam muitas recuperações judiciais de MEs e EPPs, melhor dizendo, viam muitas recuperações judiciais de grandes empresas e não viam recuperações judiciais de MEs e EPPs.
Então, eu vou repetir esse dado. Desembargadores da vara especializada, melhor, da Câmara especializada em recuperação, em direito empresarial, na verdade, comentando sem medo, comentando sem problema, que viam muitas recuperações judiciais de grandes empresas, de médias empresas, quando eu digo grandes empresas, empresas mais 100 milhões, mais 200 milhões em dívidas, mas não encontravam o mesmo movimento de acionar esse remédio heróico, esse movimento feito pelas pequenas e médias empresas. Por que esse movimento não acontece? Por que esse movimento não está em curso? Porque nós, advogados, nós advogadas, não logramos êxito ainda em desmistificar um instituto. Parece que nós estamos falando de um bicho de 7 cabeças, como eu mencionei há pouco. Parece que nós estamos falando de algo extraordinário. E não é. Recuperação judicial consiste num remédio no qual o juiz vai simplesmente interromper o endividamento, colocar um marco de ruptura nas dívidas e a empresa vai apresentar uma forma de pactuação desses compromissos. Simples assim, sem tirar nem pôr, simples. Simples. Agora, a dificuldade que a gente tem de comunicar, a dificuldade que a gente tem de convencer do ponto de vista persuasivo, científico, técnico e também emotivo, é que faz com que muitos empresários se desfaçam de patrimônio pessoal, muitos empresários não encontrem o tempo certo, muitos empresários acabam por ver a sua empresa convolar em falência. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Eu tenho feito, vocês sabem disso, um movimento bem intenso. Quero ver se eu consigo retomar um pouco no mundo digital. Eu me afastei um pouquinho porque, enfim, os compromissos estavam fortes, mas eu faço esse movimento de desmistificação, de esclarecimento do que é o remédio recuperação judicial. E eu acho que só não explodiu o mercado de recuperações judiciais, como, aliás, era previsto pelo CNJ, era previsto pelas comissões na Câmara dos Deputados. Só não explodiu esse mercado, do ponto de vista do número de recuperações judiciais, ainda pela nossa dificuldade de comunicar os benefícios e as nossas dificuldades de comunicar os resultados alcançados, resultados esses que eu consegui apresentar aqui para os meus queridos amigos. Meus caros colegas, eu queria dividir isso com vocês hoje. Eu vou retomar as lives da terça um pouquinho mais cedo, 18 horas. Sei que alguns vão estar no trânsito, mas isso é da vida, E o que eu quero é voltar a esse diálogo mais estreito. Porque se a gente não tiver permanentemente afiando o machado, se a gente não tiver permanentemente sendo provocados sobre as questões que envolvem o mercado que a gente atua ou pretende atuar, simplesmente a gente não vai conseguir ingressar nesse mercado. Por quê? Porque os nossos concorrentes são verdadeiros tubarões. Os nossos concorrentes são verdadeiros tubarões no sentido de ocupar o mercado. Então, se os tubarões olham as grandes empresas, eu proponho que cada advogado que está aqui comigo olhe, observe e analise pequenas e médias empresas. Para cada Samarco, nós temos 100, 200, 500 ou 1.000 empresas que poderiam, ou melhor, cujo melhor remédio seria uma recuperação judicial. Meus caros colegas, por hoje era isso. Se tiver alguma outra questão, me joguem aqui embaixo, escrevam aqui. Qualquer questão prática que envolva recuperação judicial, eu respondo. Coloquem aí para mim que a gente enfrenta. Tá bem? Se tiver qualquer dúvida aí, escrevam para mim agora que a gente vai responder. Marcelo, e você sabe tudo de recuperação judicial? Não sei. Claro que eu não sei, mas eu gosto de estudar, eu gosto da matéria. Eu gosto de explorar essas questões. Então, eu não sei tudo, mas o que eu não sei, eu busco construir um caminho de reflexão para aprender. Qualquer questão de recuperação judicial, tragam para mim agora e a gente explora juntos. Vamos lá. Não temos questões? Não temos. Obrigado, Ana Cláudia. Muito bom. Obrigado, querida. Obrigado, Henrique. Ficamos aqui um bom tempinho trocando figurinhas. Um prazer, meu velho. Um prazer mesmo conversar com você. Sei que essa conversa é um pouco monólogo, mas
Quando o colega está aqui, eu sei que eu estou provocando inteligência, eu sei que eu estou provocando reflexões, eu sei que eu estou provocando, instigando a pensar caminhos que não estavam no repertório ou que estavam e a gente consolida. É sempre um prazer mesmo fazer essa prosa. Qualquer outra questão vocês podem escrever aqui, senão eu digo em frente, prazer imenso e semana que vem, 18 horas provavelmente, tem mais. Até mais, gente. Abração.